Olá, internauta que nos acompanha aqui no Diário de Goiás. Você acompanha uma movimentação certamente muito importante que está acontecendo em Goiás, chamado Movimento Fora Marconi, que fez 2 manifestações com um volume de participação realmente muito expressivo. Vacil Oliveira comigo. Tudo bem, Vacil? Olá, Altair. Olá para você que nos acompanha agora. Veja bem, nós tivemos uma situação bastante relevante. O volume de pessoas que esteve nesse Fora Marconi, nessas 2 manifestações. Além disso, a característica desses participantes, a maior parte jovens. Uma outra questão importante é a reverberação desse movimento, principalmente na internet e nos meios de comunicação. Vamos analisar dessa forma, levando em consideração que os vídeos desse movimento estão entre os mais visitados de Goiás em todos os tempos, do que eu acompanho aí dessa quantidade, né, de cliques que os internautas dão nos vídeos no YouTube, principalmente. Eu pergunto a você, Vazio, como é que você analisa esse movimento e a repercussão dele? Tá aí, a gente está vendo uma coisa que é nova para todo mundo aqui em Goiás, que é uma movimentação que surge das redes sociais e ocupa as ruas. Isso é novo em várias partes. A gente tem notícia em alguns locais no mundo da força do Twitter, do Facebook, a força que tem as redes sociais. Aqui em Goiás a gente começa a ter forte a presença das redes sociais na vida do cidadão. E isso sendo capaz de modificar ambientes ou então de provocar mudanças. Ainda não tem uma mudança grande, não tem uma mudança tão relevante, mas já já mostra do que é capaz, do que pode ser capaz toda essa movimentação da juventude. E acho que, entre outras coisas, o que tem assustado e causado estranheza em tudo isso daí é que é algo de jovem mesmo, é algo de algumas pessoas que acompanham, às vezes até de fora da política, o que acontece dentro da política. Não são assessores, não são políticos tradicionais, muitos têm até tentado participar, um ou outro consegue, mas no geral é uma movimentação de juventude, uma movimentação de pessoas que acompanham e não que vivem de política. E tenho observado um aspecto importante, levando em consideração o que você diz, de que isso já é um fenômeno. Essas 2 manifestações que aconteceram já é um fenômeno, mas que tem a força das redes sociais, mas nós temos uma questão. O que unifica o discurso, o que unifica essa vontade das pessoas? E aí o que também é bastante claro é a rejeição ao governo do Estado de Goiás. Como você analisa? Pois essa é a motivação, é a rejeição, não só, acho que ao governo de Goiás, é a rejeição a uma prática do governo de Goiás. E um governo que tem lidado de forma muito... Eu estou interrompendo você aqui, porque eu acabei de dar um clique aqui no vídeo, vamos ver, observe bem. Mas pode concluir seu raciocínio. Um governo que tem lidado de uma forma meio atabalhoada com essa situação. A reação, atabalhoada como, assim? A reação qual que é? Em vez de entender, de compreender, de interagir com o que está acontecendo e até mesmo com as redes sociais, o governo parte para desqualificar o que está havendo. Parte para dizer que, por exemplo, você vê nas fotos ou vê nos vídeos a presença assim, de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e o governo tenta dizer que tinha lá 300 pessoas, 500 pessoas. Nós estamos vendo aqui o vídeo, né? E o nosso internauta também acompanhando. Isso aqui nunca que equivale a 100 pessoas. 100 pessoas, 200 pessoas. Então, o governo lida de uma forma que trata todo mundo como se todo mundo fosse bobo.
né? Se todo mundo As pessoas estão vendo isso aí. não fosse inteligente, capaz de ver, de avaliar, de ir lá, de acompanhar, de conversar com outras pessoas, de ter a resposta. E isso tem produzido mais reações, porque cada ato de virulência do governo para tentar desqualificar uma ação espontânea, ela fica mais espontânea para poder reagir e ela vem com mais força, tanto que de um evento para outro aumentou. Até conversa, mas o outro era uma movimentação nacional. Não, em nenhum momento houve movimentação nacional aqui. Corrupção. O que houve foi movimentação para o fora, Marconi. Vamos inclusive, deixar bem claro. A nota, inclusive, do governo divulgada e emitida para a organização Jaime Câmara, para Teresa Anguera, fala que no sábado passado era uma manifestação nacional. Na verdade, o que unificou e o que chamou mesmo para a manifestação de sábado, no chamado Dia do Basta, foi o tal do conjunto do chamado Fora Marconi, né? A gente está vendo e acompanhei os discursos o tempo inteiro feitos pelos participantes, centrados no governo do estado de Goiás. Então, assim, tentar negar isso também é impossível. Pois é, e não só tentar negar isso, tentar desqualificar o trabalho de quem esteve lá, acompanhou e apenas retratou o que aconteceu. Aí a culpa é da imprensa, o problema é a imprensa, as reportagens que estão mal feitas, então que são levianas. As reportagens é que são um problema, é tentar enxergar nos outros o próprio defeito. É não querer lidar diretamente com a situação, com a dificuldade, com o problema que está em si próprio e transferir isso para a população ou para a sociedade, para representantes da sociedade, que um deles, por exemplo, é a imprensa. Então, por que não lidar com falar, olha, existe um problema institucional, o governo está envolvido, acaba sendo envolvido, não dá. Cada vez que o governador vem a público e fala assim, não, nós não temos nada a ver com isso, o governo não tem participação nenhuma, aí logo em seguida cai mais um assessor. Um assessor é citado em mais envolvimento. Então isso não passa a verdade, não passa a credibilidade e o discurso com a realidade, com a ação, fica muito distante e dá margem para dizer o seguinte, olha, o governador Marconi Perillo e o governo diz uma coisa e o que se vê e a realidade é outra. Então existe uma diferença entre a verdade e a mentira e quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Do ponto de vista político, Vacil, eu avalio que esse movimento ele reflete a queda radical na aprovação do governo Marconi Perillo. E com detalhe, esse movimento está dando vazão a essa desaprovação e com outro detalhe, com essas reações que você citou agora, está fazendo com que a desaprovação aumente mais ainda para o governo e para as pretensões políticas de Marconi Perillo, infelizmente. Pois é, o governo parece não querer enxergar isso. Olha, existe um problema, o governo está metido no meio dele e é preciso resolver isso. E não transferir responsabilidade, culpas para os outros. Isso é claro. Há uma revolta, há uma reação exatamente a essa prática. E se não mudar a prática, não adianta, não vai resolver o problema. O problema não está em outra coisa, senão na forma como o governo age e reage com as situações. É esse o cerne do problema. Então não adianta querer dizer o que ninguém está vendo, não adianta insistir naquilo que não bate com a realidade. Aí é que está o centro da questão. O Fora Marconi é legítimo, ele parte da sociedade. Quem está acompanhando e quem está participando, quem está vendo, a quantidade de visitação nos vídeos aí mostra isso. Quem está lá está enxergando uma coisa. O governo dizer o contrário, só quem perde com isso, perde credibilidade, é o próprio governo. Obrigado, Vacil, amigos internautas. Vocês querendo comentar essa abordagem conosco, fiquem à vontade aqui no nosso Diário de Goiás. Até breve.